E para você que tem aquela herança de avô, que ele vive no meio da gleba, no meio da fazenda e quer fazer a fazenda virar lotes, fazer loteamento ou fazer condomínio, a gente vai falar hoje sobre um dos principais investimentos imobiliários que existe, os mais rentáveis, um dos mais rentáveis. Então, né, você olhou a cidade e você se reuniu com a sua família e resolveu a vender aquela gleba, ou melhor, fazer um empreendimento sobre ela, fazer uma parceria com um incorporador imobiliário. Então a gente tem aí um exemplo de gleba, que obviamente não necessariamente seja quadrada, né? Você vai ter que primeiro passar de lote rural para urbano, que é o objetivo de todas as cidades. Então tem que fazer a transição, tem essa burocracia. Normalmente as glebas elas têm ruas vicinais e a primeira coisa, o primeiro requisito seria o logradouro público. Então, esse condomínio vai ter que ter abertura para logradouro público para fazer um investimento, ou você vai ter que fazer um investimento em cima disso, ou a cidade vai ter que fazer um investimento. E o tamanho, né? O tamanho menor do que 20 hectares, que seria 200 mil metros quadrados, seria um empreendimento caracterizado como um empreendimento urbano menor, com as áreas de preservação permanente, mais as áreas de recreação não faz muita coisa. Mais de 30 hectares, que é 300 mil metros quadrados, é loteamento ou condomínio de lotes também. Mais de 50 hectares, nós podemos considerar um bairro planejado, e mais de 64 hectares passa por lei federal pela para meio ambiente, então tem que fazer um estudo de impacto ambiental. Normalmente os lotes têm alguns riachos, alguns alagados, e a gente tem que deixar 30 metros do alagado para fazer os lotes, né? Então isso dificulta um pouco. Então vamos supor que você tem uma gleba aí de 30 hectares, né? E você tem um riacho passando, você tem um lago, né? E você tem um agravante também, que seria as árvores. Dependendo do tipo de espécie de árvore, se você tem pinheiro, você tem araucária, você tem acácia, todo esse tipo de árvore, ah, consideradas nativas, elas são dificultosas de fazer a remoção. Então, nós estamos falando aqui para você se preparar para fazer um investimento com um empreendedor. Eu sei que está buscando aquele parceiro ideal para rentabilizar o seu investimento, convencer os seus familiares de fazer essa transição da gleba para o lote urbano. A cidade está chegando perto do lote da gleba, né? Então, a primeira coisa que você tem que contratar é o plano altimétrico, o georreferenciamento, ser chamado, né? Para ver as confrontações do terreno, para ver quanto que tem de altimetria, quanto tem de planimetria, né? A segunda coisa é o laudo vegetal, o ambientalista pode ser formado em direito ou pode ser até engenheiro ambiental. A verificação do solo, né? Como é que se faz isso, né? Só olha para o solo, você vai ver se tem argila, se tem silt, traz o engenheiro de fundações lá para ou até que faça esse tipo de trabalho, né, e ver a matrícula depois do plano altimétrico, ver se bate com as confrontações. As árvores dá para ser tiradas, aquelas que tem algumas que tem mais dificuldade de tirar, você vai ter que replantar, né? Então, nesse exemplo, a gente tem dois logradouros públicos. Olha só, e isso valoriza a tua gleba. É um fator que valoriza a tua gleba, né? E geralmente, um outro exemplo, a gente tem uma estrada passando que provavelmente vai virar uma via arterial. Então, vamos supostamente nesse lote, nessa gleba aí, a gente tem essa estrada e tem uma outra via secundária que vem chegando à cidade e normalmente não se tem o trevo, mas aí existe a cidade chegando, né? Normalmente são casas mais simples ou prédios super econômicos. E aí vem chegando, né? Se você tem um edifício, um shopping center, você tem uma âncora, você ganhou na loteria com o investimento dessa gleba. E aí você tem aí a necessidade de fazer um trevo quando você tem essa situação.
E aí o trevo demanda mais dinheiro e mais tempo para se fazer, né? Então nesse condomínio a gente está fazendo uma rua, né? Que seria uma rua arterial do condomínio. E também dá para fazer outro condomínio do lado aí, aproveitar os trevos. Então você tem aí a faixa de domínio, você tem que ter aí 35 metros do eixo da via com a faixa de domínio, é o que constitui aí, e você pode fazer esse aproveitamento de trevo, né? E como é que funciona? Existe regras para condomínios e loteamentos. Então 15%, por exemplo, depende de cidade, é para recreação, piscina, outros tipos de recreação. Tem um percentual também para equipamentos comunitários e áreas de preservação permanentes. Então, isso é um fator bem relevante quando a gente tem esse tipo de investimento. As permutas. O que é permuta? Né? Trocar a tua gleba por um produto que o empreendedor vai fazer. Elas podem ser física ou pode ser financeiro. O que é uma permuta física? Você vai receber em lotes, né? Então aí a gente tem os lotes sendo feitos. Claro que o empreendedor, quando bem qualificado, ele vai entender que precisa fazer uma pesquisa de mercado olhando como é que está o comercial dessa cidade, como é que está o comércio, como é que está o mercado, qual é a segmentação, se é lote de 1.000 metros, se é lote de 500 metros, se é lote de 300 metros. E aí tem outro fator também, não só comercial, mas a parte legal, que são as regras que a cidade impõe. Então, por exemplo, testada de no mínimo 12 metros, comprimento de 30 metros, altura de casa e tudo mais, né? Então, os lotes estão sendo montados aí. Obviamente que os lotes não precisam ser de formato retangular ou quadrado, eles podem ser qualquer tipo de formatação. O arquiteto vai tentar fazer da melhor maneira possível para a orientação solar ficar otimizada, né? Como também os custos ficarem otimizados de asfalto. Os lotes que estão mais próximos às entradas, às guaritas de entradas, com orientação solar melhor, e também próximos às áreas de recreação, se você conjugar tudo isso, é o melhor lote do condomínio ou do loteamento, né? Então a gente falou sobre isso, falou sobre a permuta física, o incorporador ele paga, vai pagando, vai recebendo e vai pagando para o loteador. E como é que funcionam as negociações? Normalmente é 60-40, então 60% dos terrenos fica para... 60% é terreno, é área bruta e 40% é infraestrutura. Então isso que o incorporador vai levar em conta. E as permutas normalmente é 60-40, pode ser 60 para o incorporador e 40 para você, normalmente é isso, 70-30, 60-40 ou 50-50, dependendo da localização e o tipo de lotes. Então vamos ir para o exemplo. Então você tem uma área plana com pouca cobertura vegetal, o exemplo perfeito, né? APPs quase nada, né? E então a gente considera 90% de aproveitamento da gleba, ou seja, você pode usar praticamente tudo. Não tem lago, não tem árvore, não tem nada. Então 90% vezes 60% de aproveitamento, ele fica é o número de lotes, né, que vai ser possibilitado para fazer. Isso é experiência, né, de mercado. Então você verifica metro quadrado de lotes na região, né? Tem que comparar laranja com laranja, ou seja, a localização tem que estar pelo menos mesmo raio de atuação. Então 30% da área é sua. Então, né, fizemos aí, você tem 30 hectares, vai ficar, que seriam 300 mil metros, 30% seria 90 mil metros é teu. Então a gente fez o preço do lote na região parecida, né? Dá R$ 450 o metro quadrado. Nós estamos falando de 90 mil metros vezes R$ 450, dá 40 milhões de reais. Você fatura 40 milhões de reais na gleba de 30 hectares. Permuta física, como é que seria? Você recebe 90 mil metros quadrados em lote
E a permuta financeira recebe 40 milhões e 500 mil reais. Né? Vamos fazer um cálculo financeiro para quem gosta. Você recebeu isso, você vai gastar só com o laudo vegetal, plano altimétrico e um pouco de advogado. 60 meses você vai receber 40 milhões e 500, taxa de retorno de 14,5% ao mês, corrigidas pela inflação, porque tem a correção do INCC. Tá, mas isso é difícil de acontecer, eu não ganhei com herança, então eu comprei. Comprei por 3 milhões há 10 anos atrás. 10 anos, porque investimento imobiliário é de longo prazo. 3 milhões e 10 mil por 60 meses, 40 milhões e 500. De volta, taxa de retorno de 4,42% ao mês. É por isso que o investimento de gleba para lotes é o melhor investimento que existe. E é isso aí, pessoal. Um abração e até a próxima.